Hoje, em nossos estúdios, o empresário e contador Sérgio Faraco, presidente da Faracom e do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, que vai falar sobre os aspectos legais de uma pessoa jurídica. Qual a importância da contabilidade para uma empresa e para as demais organizações públicas e privadas? Eu vejo que a contabilidade é fundamental e importante, principalmente nas tomadas de decisões. Porque hoje, qualquer empresário sem contabilidade, naturalmente, ele não vai tomar nenhuma decisão, não vai procurar investir, não vai procurar fazer alguma coisa para que ela cresça. A contabilidade é o termômetro de uma empresa. Então, através da contabilidade, você vai ter condições de verificar se a sua empresa está bem ou não. E, inclusive, em órgão público, né? Se está de acordo com o orçamento, né? E hoje eu vejo assim que é importantíssimo a contabilidade, não só no setor privado, mas no setor público, que hoje está se dando uma grande ênfase devido às novas normas internacionais de contabilidade que serão aplicadas aqui no Brasil. E Faraco, e quando teve início esse processo de contabilidade? A contabilidade começou já 6.000 anos antes de Cristo. Nós lançamos agora uma cartilha aí que naturalmente... Mas já havia empresa naquela época constituída? Já havia, porque tinha o escambo, né? Você não tinha moeda, mas você tinha troca. Você, por exemplo, assim, tinha 10 carneiros, trocava lá por 2 vacas e aquele era contabilidade e aquilo tudo era registrado e a pessoa tinha que saber se realmente valia a pena saber do seu inventário. E já tinha um profissional fazendo isso naquela época? Não tinha um profissional, mas já muita gente já havia essa necessidade, né, de controlar tudo que ele tinha, né, principalmente na parte do inventário, do estoque da sua mercadoria. E esse processo todo deu-se o nome de contabilidade. Contabilidade é o nome. Que significa o quê? Na contabilidade, na realidade, o que é que vem ser? Nada mais é do que os bens, os direitos e as obrigações que qualquer empresa tem. Como se pode ver, quando a empresa está com os bens e direitos maior do que as obrigações, naturalmente é uma empresa viável, uma empresa tranquila. Ao contrário, quando há um índice de liquidez negativo, né, quando o passivo é maior do que o ativo, nós temos sérios problemas. Faraco, toda empresa é obrigada a fazer a sua contabilidade? Toda empresa é obrigada a ter contabilidade. Porque, observa bem, o Código Civil nos colocou numa situação complicada. O artigo 1177 do Código Civil é muito claro. Nós temos que fazer a contabilidade e ele diz que nós somos solidários com o empresário. Portanto, se não fizermos a contabilidade, nós poderemos ter sérios problemas. Sem contar também o artigo 178 da Lei 11.101/2005, que é muito claro também, a omissão da contabilidade. Portanto, quem não fizer contabilidade, na hora que for fazer uma recuperação de uma empresa, você poderá ser preso pelo juiz, dando uma cadeia, né, naturalmente, tanto para o profissional da contabilidade, de 1 a 2 anos e mais uma multa a ser estipulada pelo juiz. E outra coisa também que deve ser observada, né? Eu vejo assim que no estado de Santa Catarina, a ordem de serviços era 1/71. E eu gosto de dizer para vocês assim, exija a contabilidade do seu contador. Por quê? Se você não fizer contabilidade e o Estado aplicar a ordem de serviços 01/71, que é a margem de lucro de qualquer negócio, o que é que vai acontecer? Se não tendo contabilidade, a margem de lucro está menor, com certeza vai ter uma notificação, uma multa e não tem defesa de jeito nenhum. Faraco, para quem deseja constituir uma empresa, começar o próprio negócio ou mesmo formalizar sua atividade, quais são os primeiros passos? O primeiro passo para que você constitua uma empresa é fazer a consulta de viabilidade, para ver se é possível você se instalar naquele local. O segundo passo é você tirar a fotocópia da carteira de identidade, CPF, tudo autenticadas, uma fotocópia também da escritura do imóvel, para ver se não tem problemas, né, de construção de habites, porque se você não tiver habites, dificulta muito e com certeza, dificilmente, você vai conseguir fazer uma empresa. Então aqui eu faço o alerta. Peça uma fotocópia da escritura e o habites na mesma hora, porque aí você vai ter condições de fazer uma grande consulta de viabilidade e fazer um trabalho tranquilo. Faraco, a legislação brasileira ela é demasiadamente complexa para o empresário definir tanto a forma jurídica quanto o regime de tributação ideal para a sua empresa. Quanto à forma jurídica, qual a alternativa ideal? Individual, limitada ou SA? Na minha visão, é uma empresa limitada. Você tem que ter um sócio. Porque individual, os seus bens podem se tornar indisponíveis em qualquer ação que pode acontecer, tanto tributária como trabalhista. E na sociedade anônima, SA, como você muito bem falou, são as ações. Quem tem interesse, né, principalmente em vender ações e tudo, entrar no mercado, né, aí é um outro processo, um processo mais longo, mas hoje o lado mais simples para se fazer uma empresa é fazer uma limitada e além de ser simples, é mais segurança para quem é sócio. E a respeito dessa lei que foi promulgada pelo presidente da... Eu tenho minhas reservas quanto a essa lei, né, a 11.441 de 11 de julho de 2011, desculpa,
será agora a partir de 180 dias, 2012, porque ali eles dizem que transforma, né, a limitada numa individual que não vai ter problema nenhum. Eu não concordo. A lei só diz o seguinte, que você não precisa ter mais de um sócio para ter uma empresa limitada. Inclusive, que os bens do empresário não respondem pela sua atividade empresarial. Pelo um pouquinho que eu entendo do lado jurídico, não querendo aqui entrar muito no mérito, eu vejo que vai ter problema. Quem fizer uma empresa individual, na hora que tiver um passivo trabalhista, pode ter certeza que os seus bens, olha, vai ser muito difícil você conseguir, né, tirar os seus bens. E também essa lei tem uma coisa muito interessante, né? Parece que é para agradar alguém. Essa lei só serve para quem tem um capital acima de 100 salários mínimos maior do Brasil. Vamos supor o salário mínimo hoje, 545. Portanto, um capital tem que só para aquelas que têm capital de R$ 54.500. Mas, Faraco, uma empresa que tenha 2 sócios e se é limitada, o risco fica limitado porque está registrado ali como capital. A mesma coisa vai acontecer com a empresa individual. Não acredito. Eu respeito a lei, mas eu não acredito, porque eu acho que nós vamos ter problema. Na hora que você tiver um passivo trabalhista e tributário, eu repito, nós vamos ter problema, porque os juízes vão tentar. Porque o que acontece hoje na parte trabalhista, né? Tem o empregado e o empregador. Geralmente alguma coisa o empregado leva, não tem jeito. Felizmente é muito triste isso aí. E quanto ao regime tributário ideal? Lucro presumido, lucro real ou simples nacional? Muito bem. Aí é que entra o profissional da contabilidade. É importante que você, ao constituir a sua empresa, dizer qual vai ser o seu faturamento, analisar, fazer já uma projeção, quanto é que vai ser a sua despesa, porque acontece o seguinte, hoje o simples é 2.400.000 por ano, ou seja, R$200.000 por mês o seu faturamento. Só que é interessante o simples para quem tem empregados. Quem tem 1 ou 2 empregados, de repente, se você tem uma despesa muito grande, é interessante você fazer pelo lucro real, porque a receita menos a despesa é que vai dar esse lucro líquido e é sobre isso aí que você vai pagar. Com relação ao lucro presumido, eu vejo o lucro presumido muito importante nas empresas de prestação de serviço, porque geralmente o serviço acontece o seguinte, ele tem pouca despesa. Faraco, e quanto à forma jurídica do empreendedor individual que permitiu que milhares de pessoas por esse país formalizassem a sua atividade? Isso aí realmente foi assim um grande avanço que faz com que todo mundo saia da informalidade. Todo hoje brasileiro tem condições de montar a sua empresa. Tá, e como um profissional desse, se quiser formalizar a sua atividade, o que é que deve fazer, Faraco? Primeira providência é procurar um contador, porque o contador tem obrigação de fazer gratuitamente esse tipo de trabalho. Para os empreendedores individuais? Com certeza, porque é a contrapartida, o governo permitiu que nós, profissionais da contabilidade, entrássemos no Simples Nacional. Porque o que acontece? A verdade é essa, nós vamos estar pagando menos imposto de renda principalmente e aquelas contribuições. Então é uma maneira de a gente e o governo nós pagarmos menos e fazemos esse trabalho fazendo com que toda a sociedade participe desse processo. Além da vantagem da formalização, que é aquele profissional ter um CNPJ, se tornar uma pessoa jurídica, não é isso, Faraco? Sim. Que outras vantagens ele tem, Faraco? A grande vantagem que ele tem é o seguinte, ele pode ter um empregado, né? Vai pagar menos em previdência social, né? E outra coisa também que eu vejo assim que é muito importante, ele vai sair da informalidade, que eu acho que é muito importante, eu acho que nenhum brasileiro, nenhum cidadão gosta de trabalhar, né, preocupado, não conseguindo, né, fazer as suas coisas direito. Então realmente isso aí vai ajudar muito e o que é que vai acontecer? A tendência natural é o quê? Ele crescer, e ele crescendo futuramente vai transformar essa empresa, né, um caso individual, numa empresa limitada. Faraco, a carga tributária brasileira é considerada uma das mais caras e complexas do mundo. O que o empresário pode fazer para pagar menos impostos? A primeira providência é fazer o planejamento tributário, porque aí ele vai ver se a possibilidade, qual é o regime mais interessante para ele pagar imposto, no caso, o lucro presumido, o simples ou o lucro real. Aí é naturalmente que o profissional da contabilidade nessa hora é muito importante, porque ele é que vai saber definir qual o regime interessante para a sua empresa. Faraco, que outros procedimentos o empresário deve tomar no que diz respeito à contabilidade e ao pagamento dos impostos? Acompanhar a contabilidade, pedir todo mês balancete, para que ele possa ter condições de realmente ver o que é melhor para ele. Porque aí com isso aí ele vai ver a possibilidade de se colocar em qualquer tipo de situação a tributação. Porque se não tiver contabilidade, fica difícil você tomar uma posição com relação à tributação. Faraco, e a tão propalada reforma tributária, sai ou não sai? A reforma tributária nunca sairá, só sairá sem coxas de retalhos.
Eu tenho participado de muitos eventos aí, até com deputados e tudo mais, e digo para os senhores, ninguém quer perder renda, então é muito difícil, eu vou, de repente, não deveria nem estar nesse mundo, porque eu tenho certeza, a reforma tributária nunca sairá, porque o que é que acontece? O que a minha crítica é muito contumaz, é que os governos procuram cada vez mais receita, mas eles nunca procuram cortar as despesas. A nível municipal, estadual e federal, né, os políticos, infelizmente, né, pensam somente em arrecadar para que você tenha cada vez mais empregos. Então eu vejo que isso aí é complicado, é mais gente para votar, né? Então eu vejo assim, reforma tributária, eu acho que deveriam até parar de falar desse assunto, é um assunto que já está desgastado, já morreu faz tempo, né? E todo final de ano você fique de olho, sempre tem alguma coisa para você pagar mais. Não queria agora voltar com a CPMF, é um absurdo, está comprovado que não há necessidade da CPF. E cada vez mais a arrecadação, principalmente da Receita Federal, está crescendo. E alguma vez vocês falaram de baixar o imposto? Mas, Faraco, enquanto a população brasileira não se conscientizar sobre o absurdo da carga tributária, porque a maioria dos impostos que a pessoa física paga, eles estão embutidos no preço, não é como na Europa, por exemplo, que o imposto sobre valor agregado, você sabe quanto custa o produto e quanto custa o imposto. Quer dizer, enquanto a sociedade não se revoltar contra esse abuso tributário, não tem mesmo nenhuma possibilidade de ter uma reforma tributária. Não, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu vejo assim que a situação que nós vivemos hoje no Brasil, a culpa é do povo. Porque geralmente são aquelas mesmas pessoas que estão administrando o país, não muda nunca. Você pode ver que o Senado lá é sempre os mesmos, o deputado federal dificilmente renova, né? Eu até tenho feito aí um trabalho muito forte para dizer para que pessoas votem em pessoas que já estão há muito tempo lá. Eu acredito que nós temos que renovar. Quem sabe com essa renovação a gente consiga, né, fazer com que realmente se pague o que é justo, porque hoje não tem condições. O que está se pagando é muito imposto e o que é que se observa? Cada vez mais salários exorbitantes, prova disso agora, não sei se poderia falar aqui o assunto, mas você não vê agora aqui a Assembleia Legislativa, é um caso de... Agora, chamar esse pessoal para trabalhar, não senhor, tem que ser, né, eu devia ver a demissão imediata, não tem nenhum assunto, não, e deixa discutir na justiça, pô. Então aí o que acontece? O pessoal ganhando esse dinheirama todo aí, e nós aí, coitados, ganhando 500, os pobres, coitados, ganhando 545. Os desmandos na gestão pública brasileira são públicos e notórios. Mas não é que a culpa seja do povo. Eu acho que o povo brasileiro é tão bom, Faraco, e tão magnânimo, né, que prefere, em vez de reclamar da qualidade da saúde, pagar um plano privado. Em vez de cobrar educação de qualidade, prefere pagar uma escola particular. E em vez de se levantar contra a corrupção, quer dizer, ela prefere viver em paz. Até como você falou muito bem, a educação, a segurança, né, e a saúde é dever do governo. Mas por que as pessoas procuram escola particular? Porque não tem vaga na escola pública. E raramente você vê fazer uma escola, raramente você vê se abrir um hospital. Eles só fazem coisas que dá voto. Exemplo, asfalto na cidade. Aí todo mundo vê aquele asfalto, é um espetáculo. Olha, o homem aí está trabalhando que só vendo. Gente, não fique nessa, não entre nessa. Nós temos que ter realmente saúde, educação e segurança. Hoje você, por exemplo, à noite não pode mais sair em Florianópolis. Chegar numa sinaleira, é melhor olhar para um lado e para o outro e deixar o carro já ligado na primeira para se arrancar. Porque senão... Nós não temos mais nenhuma segurança. Hoje a gente não vê mais polícia na rua, né? Eu moro lá no Estreito, eu até brinco com meus colegas lá, eu digo assim, o dia que nós vemos um polícia aqui, nós vou dar um prêmio para ele, porque realmente a gente não vê mais polícia na rua. Cada vez mais a situação está ficando assim, triste, né? Eu levo muita fé aí no Raimundo Colombo, que eu estive conversando com ele em 2 horas e pouco, assim que ele assumiu o governo. Ele está com as ideias muito interessantes de tirar o policiamento realmente das repartições, botar na rua, que eu acho que é o primeiro passo. Agora ele fez um concurso aí para colocar mais polícia, mas também tinha que tirar esses 400 e pouco, né, que estão em órgão público na rua, né, para fazer realmente o seu trabalho, dar segurança a esse povo que paga o imposto.